Opa, bom, vamos lá. Segue a Trajetória RPG em tudo quanto é rede social. Tem no Instagram, tem no TikTok, vídeo todo dia, dale que dale. Se você quer realmente ter um contato direto com essas coisas, porque os vídeos, eles no final das contas é só um marketing. Eu não tenho uma superprodução, eu abro a câmera e gravo, tá? Então, se você quiser um negócio mais profissional, venha pro Omniverse RPG pra você realmente estar estudando, pra você realmente entender como funciona o jogo, pra você estar se divertindo, adicionar mais esse detalhezinho aí na sua rotina. Enfim, então vamos lá. Fazer parte da comunidade. Tem pequenos aqui easter eggs do que a gente vai falar nesses 3 vídeos, como sempre. E nós vamos falar sobre desenvolvimento de personagem. Então vamos lá. Você tem que lembrar sempre que é um jogo, o RPG de mesa é um jogo em que existem várias outras pessoas participando dele. Não é uma história em que você é um escritor e você tem total liberdade para fazer os plot twists e tudo mais. Você tem que conseguir fazer essas coisas de maneira rítmica e que seja coeso e ao mesmo tempo tendo em mente que as pessoas elas vão fazer um monte de coisa que você não vai esperar e você tem que conseguir lidar com aquilo. Então, isso dá com certeza uma dificuldade a mais, sem contar todo o resto mecânico de você. Para você conseguir fazer o seu personagem seguir de determinada maneira, você tem que agir certo, da maneira certa. Então, se você quer que o cara seja foda, não. Só que você não é muito bom, por exemplo. Você não consegue garantir isso com um cara que é muito mais forte do que ele. Então o que você faz? Você faz uma progressão. Você conversa com uma pessoa mais fraca, mas você dá uma. Como você finge que você é mais do que você é. Então, de início, você, para a pessoa que é mais fraca, você conversa com ela de determinada maneira que parece que você é muito mais do que você é. Mas, nesse início de história, você não poderia estar conversando com um cara que é muito poderoso, porque senão, obviamente, vai sair com uma mentira. Mas aí, ó, vem comigo. Pensa que, com o passar das sessões, você vai se desenvolvendo e você vai ficando forte. Mas, desde o início, você já plantou aquela sementinha de eu sou forte. Desde o início, eu sempre fui forte. E se ninguém conseguir anular esse seu argumento e lá na frente, não porque você sempre foi forte, mas porque você foi ficando forte com o passar das sessões. Se lá na frente você vai falar com o cara que realmente era poderoso desde o início e você se prova maior do que ele, não porque você sempre foi poderoso, mas sim porque você foi ficando poderoso, você pode muito bem meter um louco. Meter o louco de quê? Não, não. Eu sempre fui forte. Ué, então por que você não veio até mim desde o início? E aí, aquela coisa. Um argumento contra argumento. Você tem que conseguir ir rebatendo. Porque, pensa, ao mesmo tempo que isso é um puta risco, que se o cara consegue te quebrar, e aí? Então, se você tem toda aquela pose de fodão, não sei o que, e você meteu essa mentira, ou você vai ter que mudar completamente o personagem. Então, tipo, sabe, daí você faz ele ser um zoeiro que era uma piadinha o tempo todo. Que na verdade, no início ele tava cagadaço. Que, nossa, o que eu tô fazendo vai dar errado, não sei o que. Daí lá na frente, aí sim ele se tornou confiante. Aí sim ele se tornou aquele cara que ele sempre fez o papel de que era. Mas no início ele não era. E aí entra muito no que esse cara aqui sempre deixou claro. Ou então até mesmo esse cara aqui. É muito difícil. Que eles sempre foram, sim, importantes. Os dois sempre foram fodões. Só que eles não conseguiam demonstrar isso desde o início da história. Por razões óbvias. Mas a partir do momento que você olha lá pro final. Ou então, se você para pra pensar na visão dos outros personagens. Puta, então esses caras eles planejaram isso desde o início. Então, se você já viu Breaking Bad, enfim. O Walter, ele era um loser, um qualquer. E tinha um policial que ele tava investigando e tal. E o policial, ele tinha parentesco com o Walter. Em algum momento, esse policial percebe que, nossa, ele é o traficante e tudo mais. Só que, o que passa pela cabeça dele? Caramba, então, na verdade, desde o início ele estava me enganando. Mas não, no início ele estava meio fazendo de qualquer jeito e não sabia o que ele estava fazendo e tal. Lá na frente ele se tornou o Heisenberg, mas no início ele era um merda. A mesma coisa o Eren. Tem a parada de viagem no tempo que acaba por confundir as coisas e acaba fazendo sentido, mas no final das contas
É... O Eren era um merda, mas tem muita gente que já sabia desde o início que ele era fodão e as coisas meio que se encaixam. Só que nesse caso foi uma história, foi roteirizado, né? No RPG você tem que conseguir encaixar isso. Então, enfim, aí entra na dificuldade do jogo, entra na parte que, pelo menos eu, é a parte mais legal, na minha opinião, que é essa parte mais política, essa parte de você ter que ficar. Você mente uma coisa ali, mas você mente já. Tá, beleza, vamos lá. Na próxima sessão, eu tenho que reforçar essa mentira de alguma forma, porque se alguém descobre, toda uma base do meu personagem se vai, e aí eu vou perder um monte de pré-requisito, mas a mesma coisa o Walter White. Se desde o início ele fosse descoberto que na verdade ele era um merda, que ele não sabia o que estava fazendo, que blá 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 blá, toda a pose dele de Heisenberg vai pro inferno. A mesma coisa o Eren. Se lá atrás ele comete erros e ele não consegue sobreviver, por exemplo, esse cara aqui não existe, ok? Enfim, espero que possa ter ajudado, espero que isso tenha sido importante. Só mais um detalhezinho final então. Eu dei o exemplo no server, mas agora eu vou falar aqui porque eu acho que é muito importante. Vamos pensar em um personagem, tá? Personagem da Catacumba, hein? Meu pai que me ajudou. Então é o seguinte: Hugo Navalha, ou também conhecido como Terremote. O Terremote é só um apelido, porque ele sempre foi um cara muito gordo. E os amigos de infância dele, tudo um bando de nerd, apelidou ele assim, porque um dia ele caiu e eles falaram que, nossa, tremeu tudo, Terremote. Beleza. Esse mesmo cara é um maquinista. Esse mesmo cara gosta, a coisa que ele mais gosta de fazer é ir pro bar, beber e bater nas pessoas. Ele gosta de bater na galera, é isso. O que todas essas coisas têm em comum? Nada. São coisas completamente distintas. O cara é um maquinista. O cara, ele tem esse apelido completamente maluco. Gordão. E gosta de ir pro bar beber e bater em gente. Então é um cara que teve uma infância nerd. Ele era talvez... Ele era um gordinho, ele era zoado, mas só pelos amigos. Então ele não sofria bullying. Depois ele se tornou um maquinista, tipo... Caralho, um maquinista. O nome dele é Hugo Navalha. Então você já consegue, né, meio que perceber talvez uma nacionalidade ali. Uma vibe que ele tem. Porque se uma pessoa ela tem um nome Johnny e não sei o que, aí você já imagina que, sabe, o nome já significa muita coisa da pessoa. É uma coisa que pode parecer besta, mas você tem que prestar atenção. O cara gosta de beber e agredir pessoas. Então assim, só esses três fatores já marca demais a personalidade dessa pessoa e é um erro gravíssimo que vocês, da galera da comunidade, a galera como um todo que vai tentar jogar RPG e comete esse erro. Tudo que você faz gira em torno de alguma coisa, de uma só coisa. Isso é erradíssimo. Puta, eu sou um paladino, então a minha vida é a religião e blá 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 e o Divine Smite. Não, cara, não é assim que joga. Tudo bem, beleza. De novo, isso aqui encaixa pro universo RPG. Eu gosto de só rolar dado, eu gosto só de matar monstro, eu não tô nem aí, menininho, não quero história. Tá bom, cara. Tudo que uma pessoa fala, vou ensinar uma coisa para as pessoas. Tudo que uma outra pessoa está falando, automaticamente a opinião dela já tá ali enfiada. Tá bom? Aprenda isso. Então, assim, se você quer mandar bem no universo, se você quer realmente ser poderoso ali, quer fazer diferença e tal, você precisa de um humano. Eu não quero um tanque de guerra, eu não quero um mago foda, eu não quero nada disso, eu quero um humano. Humanos são fodas, ok? Porque você se identifica com aquele cara, você sabe por que ele tá fazendo aquilo. Ele é fraco, ele passa por perrengue, ele é um merda. E mesmo apesar disso, ele consegue fazer as coisas. Isso torna o cara foda. É um cara que não erra, ele não é foda. Ele só é invencível, ele é um... Dane-se, sabe? Ele é um protegido pelo roteiro. E eu não gosto disso. É tipo o Jotaro. Odeio. Eu parei de ver Jojo por causa do Stardust Crusaders, que o Jotaro é simplesmente invencível. Eu odiei essa merda. Que teve uma puta construção pro Dios, caralho. Pra chegar no final o Jotaro ganhar dele com o poder que saiu do cu dele.
Do nada o cara aprendeu a voltar no tempo também, dane-se. Enfim, né? Ahn, Me perdi foda. Enfim, faça humanos. E humanos, eles têm diversos núcleos. Uma pessoa, ela não gira em torno de um só fator. A personalidade de alguém é marcada por diversos pontos. Então, se o cara é um paladino, beleza, a religião não vai ser um ponto importante pra ele, mas não só isso. Ele, na infância, ele de repente, ele foi um marginalzinho, ele fazia um monte de merda e tal, e depois, aconteceu um monte de coisa, aí ele viu que o caminho da santidade e tudo mais era um negócio que era bom pra ele. Ou então ele tem uma puta conexão com a mãe dele. E, enfim, eu gosto de RPG, velho. Então, você não faz um cara muito normal. É legal você colocar um detalhe super diferente, porque isso encaixa até coisas do seu multiverso. Porque sim, o seu multiverso, ele também tem que ser infinito, ele não pode ser unilateral, ele tem que ter diversos fatores. Então, sei lá, esse paladino também não só fez isso porque ele se sentia. Ele era um necessitado e tudo mais. Porque, sei lá, ele sente que ele tem que limpar os seus pecados. Ele não acha que o que ele fazia quando criança, sei lá, ele roubava. Ele não acha que isso é errado, dane-se. Ah, eu era criança, Deus não vai me punir por isso. Então, também demonstra um certo egoísmo ali por parte dele e tal, mas também uma culpa. Adiciona um outro fator. Sei lá, ele era apaixonado pela prima dele, ele pegava a prima dele. Daí teve um puta problema de família, mas no início ele não entendia o porquê que isso era errado, que ele era uma criança. Uma criança, um adolescente, enfim. Aí depois ele começou a ir pra igreja e tal, e aí, na igreja fala o quanto isso é errado, e incesto e tudo mais, e ele, caramba, e ele ficou, tipo, encucado com isso, e até hoje ele luta na igreja porque ele quer se limpar desse pecado, que, nossa, como é errado, e, cara, olha a quantidade de coisa que você consegue encaixar com isso. Aí, por exemplo, você pode meter que, né, você também controla, por exemplo, a prima dele, pensa que é o seu multiverso. Cara, os dois ainda se amam, por exemplo. Nossa, babei fora. Tipo, os dois ainda se amam. E aí? Deu o cara, não posso, porque isso é errado. E ela, por exemplo, ele ensina coisas pra ela que eles ainda se conversam. Depois das aventuras e tal, ele mata monstros, não sei o que, e ele reza e tudo mais. E ela, nossa, realmente, o que a gente fazia era muito errado, não sei o que, mas puta, eu ainda não sei o que, e o cara, nossa, eu também, mas e aí? Daí, sabe, cria essa relação e, cara, você tem um puta gatilho pra, sei lá na frente, depois do cara se tornar um herói, e tipo, ele aumenta de cargo como paladino e tudo mais, e ele não, nem numa loucura, ele percebe que ele tá bêbado ali, ele não se segura, a prima também, e os dois se pegam. Finalmente, eles se pegam e tudo mais. E depois disso ele lembra, na ressaca ali, meu Deus, eu bebi. Eu cometi incesto de novo, caralho. Só que aí vai ter todo uma puta trama. Você pode encaixar um terceiro personagem que, por exemplo, vai chegar no cara, ele vai desabafar e, mano, mas tudo bem. Mas você ama ela te ama. Qual o problema? Aí o cara vai começar a pensar nisso, e caralho, e aí? Sabe? Então, e veja o quanto isso é rico, o quanto isso é muito mais valoroso do que simplesmente um cara que é religioso e acabou. Não, é uma união de fatores gigante que torna uma pessoa única sabe? Então, tudo na vida do cara não é simplesmente um fator. É uma união deles, então ele só se uniu à igreja, por causa desse negócio dele sempre ter sido muito esse marginalzinho, não é nem marginalzinho, ele é um cara normal, sabe? Ele só quer viver e dane-se, sabe? É um moleque, pensa que é um paladino, mas ele, sei lá, tem 27 anos. O cara quer relaxar, o cara quer viver a vida, o cara quer namorar e tudo mais, só que ele tem esse negócio da igreja, ao mesmo tempo ele sabe que, ok, fez bem pra ele, só que tem essa parte exagerada, fanática, que não faz tão bem assim. Ao mesmo tempo, tem um negócio da prima dele, e aí, sabe? Aí tem toda uma treta com a família, porque a família sabe. Não tem como a família não saber, os dois se olhando esquisito toda hora que se encontra. O cara, porra, esse cara luta, mata goblin, mata dragão e não consegue superar essa prima. Vai, o que é isso, sabe? E, cara, eu criei agora essa merda, velho. E os caras ficam presos com. Ai, porque a guerra e não sei o que, e meus poderes mágicos.
Foda-se, velho. Que eu fico colocando a toriquetora e conflitos políticos. E ai, a escravidão. E não sei o que. E vocês, nossa, realmente. Realmente o caramba, velho. Nenhuma pessoa normal se importa pra essas coisas. Uma pessoa normal olha pros problemas do mundo e fala: caramba, eu quero resolver. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma puta conexão com isso, porque eu sempre estudei, porque eu sempre tive esse negócio. Aí é um negócio que eu, Leonardo, quero resolver, é um negócio que eu quero lutar. Mas nem todo mundo é assim. Nem todo mundo quer ajudar o mundo e quer fazer um bagulho, porque foda-se, velho. Caguei pro mundo, caguei pras outras pessoas. Então assim, cara, eu só quero pegar minha prima. Eu só quero pegar minha prima e ir pra igrejinha ali, às vezes, matar uns monstros, ganhar dinheiro, proteger minha cidade. Boa. Eu não tô nem aí pra escravidão. Não tô nem aí pro império. Não tô nem aí pra nada. Isso é um humano. Façam humanos. Pelo amor de Deus.